Mas nesse caso específico, dia 2 de outubro tem eleição e você acompanha tudo na Jovem Pan. Eleições 2022. A gente começa com uma pesquisa do Poder Data que revela, inclusive, uma outra indicação de voto, tanto de Jair Bolsonaro quanto de Lula, que pode determinar o rumo da eleição no primeiro turno. 28% dos eleitores de Ciro Gomes ainda não têm certeza do voto. Numa outra pesquisa do grupo Genial Quest, Bolsonaro ultrapassou Lula no Rio de Janeiro, 40% a 36%. Revelados também dados que preocupam os eleitores. Vejam só esse dado do Instituto Datafolha. 7 em cada 10 brasileiros dizem temer agressões por motivações políticas. 66% não acreditam que armar a população pode resolver o problema da segurança pública. E uma manchete de hoje que nos chamou bastante atenção, divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo, diz o seguinte: com o avanço da esquerda, crescem o autoritarismo e a miséria na América Latina. Eu vou pegar justamente essa manchete do jornal Estado de São Paulo e transformá-la na nossa enquete de hoje. Você acha que a esquerda leva ao autoritarismo e à miséria? Um governo capitaneado por líderes de esquerda leva o determinado país ao autoritarismo e à miséria? Sim ou não? jovempan.com.br. Mal começamos o programa e já estamos batendo quase 500 participações no site da PAN. Para tudo que você está fazendo, dá a sua opinião, porque o que você fala aqui nesta emissora vale e vale bastante, certo? Ótima tarde para você, Rodrigo Constantino, nosso Fábio Piperno, Jorge Serrão, Cristina Grêmio. Consta, eu vou começar com você hoje, porque eu li o seu artigo no jornal A Gazeta do Povo. E nesse artigo, especificamente, você cita o nosso colega Fábio Piperno. Eu queria entender um pouco isso. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Não, era um texto sobre se comentarista político deveria ou não revelar seu voto, né? É uma discussão que costuma ter. E o que eu mostro ali é que a minha trajetória de comentarista político tem uma coerência, que é, de alguma forma, eu não sou ombudsman, nada não, mas é atacar, é expor esse viés da imprensa dissimulado, né? A coisa que mais tem na nossa velha imprensa é esquerdista, que tenta derrubar o governo Bolsonaro, que de alguma forma passa pano para Lula e companhia, e que finge que é totalmente imparcial, isento, e está só analisando os fatos, a ciência e blá, blá, blá. Então isso para mim é pura desonestidade, é falta de transparência. E eu elogio o nosso colega Piperno, que o Piperno, ao menos, ele joga mais limpo. Ele é um cara de esquerda, assumidamente de esquerda, declara o voto dele, o candidato dele é o Ciro Gomes, apesar de que talvez ele esteja entre os 28% aí que podem mudar, né, porque já vai botar a estrelinha vermelha, mas ele joga mais limpo, né, enquanto que muitos dos coleguinhas, né, falam, não, eu sou jornalista, eu não tenho essa de esquerdista ou direitista. E aí você olha assim, o cara só falta, né, ser filiado ao PT. Então é um negócio que eu acho que fica feio, pega mal. Acho que o público aprendeu a valorizar a transparência, o quão genuíno são esses comentaristas e tudo mais. Sobre a reportagem que você mencionou, a matéria do Estadão, é do meu amigo José Fux. Ele andou dando uns deslizes feios, ele foi o responsável pela história do gabinete do ódio, tudo, mas ele sempre teve um viés mais liberal, ainda mais nesse ambiente lotado de comuna, né? E essa reportagem mostra isso, mostra como a esquerda radical na América Latina tem levado sempre a modelos autoritários e que produzem apenas miséria. Teve gente brincando, né? Pô, o estagiário vai ser demitido porque o Estadão anda muito petista, né? Mas a verdade é que o José Fux continua ali como uma bolha um pouco mais liberal num meio muito vermelhinho. Eu queria saber o que você sentiu ao ler o artigo do Rodrigo Constantino hoje. Boa tarde aos colegas, boa tarde à nossa audiência. Eu quero dizer para você que o tema é interessante, é um bom tema, porque, vejam, dá a impressão que a militância, que o partidarismo e tal, ele só ocorre do lado de quem está à esquerda, e muito pelo contrário. Aliás, são exatamente os comentaristas de direita os mais explícitos em relação a isso, e eles não fazem segredo nenhum. Por exemplo, até um marciano se desembarcar aqui agora, ele sabe, por exemplo, em quem Rodrigo Constantino vota.
Então, eles não só não fazem segredo, como fazem campanha aberta. Agora, veja, o tema que o Constantino toma como base para o seu artigo de hoje, ele, de certa forma, acaba ofuscando algumas sutilezas. Porque é o seguinte, há jornalistas, eu conheço um monte, vários que, historicamente, durante praticamente todas as suas carreiras e tal, apedrejaram demais o PT, foram muito antipetistas até, e em muitos momentos eu achei que com razão, né? Muita gente fez... Eu vou dar um exemplo muito pontual aqui para o nosso amigo, para a nossa audiência entender um pouco mais sobre aquilo que eu estou falando. Lá por volta de 2015, por aí, a Miriam Leitão fez uma série de críticas, por exemplo, à intervenção do governo Dilma na questão do setor energético, dizendo que aquilo poderia desestruturar um setor tão importante e vital. É óbvio que todo o petismo esperneou. E eu acho que os fatos e o tempo demonstrou que a comentarista tinha razão. Pois bem, essa comentarista, naquele momento, ela era demonizada pelos petistas, tanto quanto ela é demonizada agora. Aí a minha pergunta é, mudou a Miriam ou mudaram as atitudes de quem foi atacado antes e quem é atacado agora? Então, veja, muitas vezes, aquele que está do lado que é atacado, ele acaba, de certa forma, se sentindo aí ultrajado e tal, esquecendo que esse mesmo comentarista já acusou o outro lado e, portanto, ele não é nem uma coisa nem outra, ele está fazendo o trabalho técnico dele. Muitas vezes tem isso. É claro que é evidente que você vai vasculhar e você vai encontrar gente à esquerda e à direita, né? Assumidamente. Agora, o problema é jogar todo mundo nessa vala do jornalismo militante. As coisas não são bem assim. Quanto à matéria que você citou, eu acho que a matéria ela é muito importante, sim. E eu acho que vale como uma luz amarela para a esquerda. A esquerda não pode. A esquerda que chegou pelo voto ao poder em quase todos os países aqui da América do Sul, em alguns da América Central. A esquerda não pode incorrer nos mesmos erros da direita autoritária dos anos 60, 70 e começo dos 80, porque a esquerda chegou pelo voto prometendo democracia e a gente tem que zelar por isso. Então, a gente que está desse lado da esquerda tem também que criticar pessoas. Tem líderes políticos desse mesmo lado que acabam, então, se deixando seduzir pela tentação do autoritarismo. Recomendo a vocês um livro de um articulista que está sempre no Estadão, Moisés Naim, que tem um livro chamado O Fim do Poder. Naquele momento ele fazia um levantamento e saudando o fato de que isso no começo da década passada, de que a democracia tinha aumentado no mundo. Havia mais países democráticos do que em qualquer outro momento da história. E de lá para cá, alguns deram muitos passos atrás, entre eles Venezuela e Nicarágua, e isso sim é algo que a esquerda tem que enfrentar com muita honestidade intelectual. Muito bem, são 5h09. Edu, coloca na tela, por favor, o resultado parcial da nossa enquete, que já passou de 1.500 votos lá no site da Jovem Pan. E você que está nos acompanhando, se por um acaso ainda não participou, corre lá, jovempan.com.br, participa, está dando 96-4 praticamente aí nessa enquete que a gente está abrindo no portal da Jovem Pan News para que você possa votar lá e participar justamente sobre essa questão da relação entre governos de esquerda e autoritarismo e miséria. Serrão, a palavra é sua. Vamos lá. Saudações, meus amigos, meus amados haters. Essa enquete nossa de hoje ela é bastante interessante. Começo acompanhando o voto do relator Piperno nessa questão do comportamento da esquerda. Ela precisa retomar um compromisso democrático, um compromisso com a liberdade. Precisa. A esquerda precisa, o esquerdista precisa retomar estudos, precisa voltar ao banco de escola para estudar a realidade. Hoje ele tem feito uma leitura muito esquisita, muito distorcida da realidade. E o fato grave, o que tem acontecido ultimamente com a esquerda no mundo, principalmente aqui na América Latina, que fica isso evidente. Esses partidos de esquerda que retomaram o poder,
eles estão descobrindo que o único jeito de manter esse poder, o jeito mais rápido de manter esse poder, é praticando alguma dose maior de autoritarismo e contenção das liberdades. Então, esse é um problema sério que a população, boa parte da população desses países que votou nessa esquerda vai ter que lidar com isso. E também é uma lição, porque a esquerda em muitos países da América Latina retornou em função de uma perigosa omissão da outra parte do eleitorado que não concorda com esse raciocínio de esquerda, mas que cometeu um pecado capital na política. Na política não tem vácuo. Se você não ocupa o seu espaço, se você se omite, você não pode reclamar. Você vai tomar na cabeça. E o que aconteceu é que essa esquerda tomou o poder, ela tem um projeto de perpetuação, ela vai atentar contra a liberdade e você que se omitiu na eleição entrou pelo cano. Então, essa lição é de extrema sabedoria. Ninguém pode se omitir politicamente. Sobre a questão da imparcialidade no jornalismo, é muito interessante a gente ressaltar. Esse é um mito do jornalismo. Não existe imparcialidade, até porque ninguém é filho de chocadeira. Então, você tem o direito a ter a sua posição. O importante é que você deixe clara qual é a sua posição. Tenha o mínimo de honestidade intelectual. Não tente essa historinha de bancar o isentão. Isentão não existe. Todo mundo pode ter a sua opinião, toda opinião pode ser confrontada e o livre debate tem que acontecer para isso. Então, o que nós precisamos hoje, o consumidor de informação tem que cobrar a mídia tem que dar espaço para o contraditório, ou pelo menos tolerar o contraditório, e não fazer um jornalismo que ataca diretamente aquele de quem você discorda. Isso aí é nazi-comuno-fascismo, não é jornalismo. Ô Cris, pegando do ponto de vista histórico e aproveitando a sua participação aqui, eu queria uma avaliação sua se você acha que aquele ideal de revolução que a gente viu na esquerda no passado, ele ainda persiste hoje em dia. Você acha que isso ainda está na cabeça desses partidos? Oi, Paulo. Boa tarde aos colegas de bancada e à nossa audiência. Olha, o que tentam colocar na cabeça do jovem, especialmente, é isso mesmo ainda, né? Aproveitam aquele momento de rebeldia natural da adolescência ou aqueles adolescentes tardios, né? Aqueles jovens adultos que recusam-se a sair da adolescência, alguns até já depois de décadas, né? Tem uns adolescentes aí de 40 anos morando com os pais ainda e querendo que o Estado seja o pai. Para esses jovens, o que se coloca sempre é que sim, vamos seguir Marighella, vamos ler o Manual do Guerrilheiro, vamos, assim, uma coisa completamente anacrônica, como se a gente estivesse lutando, e aí a gente vem com o fascismo imaginário, né? Lutando contra um inimigo que, na verdade, não existe. A gente viu, especialmente, a gente está falando da imprensa aqui, especialmente nos jornais brasileiros nos últimos anos, uma imposição de uma ideia de que o Brasil estava sob um fascismo, ou sob um nazismo, ou sob um genocídio, né? Esses nomes usados e jogados ao vento aí, usados de forma muito errada, que inclusive denigrem as verdadeiras vítimas desses regimes que existiram no passado, e isso é colocado e vai para a boca do cidadão comum, como se todos precisássemos sair com armas nas ruas, com essa bandeira de revolucionário para lutar contra esse inimigo que é imaginário, não existe. Agora, a gente vê em países vizinhos, sim, governos autoritários, ditadores, que esses precisam de combate. E aí umas certas guerrilhas surgindo, porque é a forma como se combate ou se tenta combater governos autoritários demais e que usam a força das armas, o poder do exército contra a população, como é o caso específico da Venezuela. Agora a gente está vendo na Nicarágua também, infelizmente, isso acontecer, padres sendo presos. E a gente já vê de uma forma muito perigosa, sem armas aqui no Brasil, sem vir do governo, mas sim do poder judiciário, o autoritarismo da toga, né? Essa tirania de mandar prender pessoas por causa de palavras e não de atos. Ao contrário do que diz nosso Código Penal, né? Que não prevê prisão para quem eventualmente cometer um crime de injúria, calúnia ou até difamação. Isso é passível de punição, sim, mas a pena é multa ou penas pecuniárias, ali pagar cesta básica para entidades assistenciais, enfim. E há uma confusão enorme no Brasil,
um clima de justiceiros e que é, sim, imposto pela esquerda, por essa extrema esquerda, na cabeça especialmente de jovens. Então, a gente vê, infelizmente, uma parcela da população brasileira atualmente aplaudindo atos autoritários de ministros do STF aí, que estão agindo de forma absolutamente ilegal e sob conivência do presidente do Senado, que se omite, né? Deixa de cumprir suas funções constitucionais e atua numa espécie de compadrio aí com esses tiranos da toga. Então, existe esse perigo. Não sei se eu encaminhei para responder a nossa enquete aí, mas a minha opinião para a enquete é sim, existe esse risco de partidos de esquerda implantarem autoritarismo e miséria também, porque a gente sabe que as políticas econômicas dos partidos de esquerda, pelo menos no Brasil, todas caminham para a miséria, mas também em outros governos de esquerda aí da América do Sul mais recentes, isso está provado também. Muito bem, já que a Cris falou na nossa enquete, vamos dar uma olhadinha no resultado parcial. Edu Novak coloca na tela porque nós passamos de 2.000 votos já nessa enquete, em pouco mais aí de 15 minutos de programa. Vamos tentar bater a nossa meta de 10.000, aí a gente sempre vai tão bem quando batemos essa meta de 10.000. E quem sabe, né, Serrão, igualmente outros governantes já fizeram, a gente dobra a meta se for necessário, né? Aí tudo depende da nossa audiência. Dobrar a meta é tudo de bom, né? Só toma cuidado, hein? Exatamente. Então corre lá, jovempan.com.br. Vota, a sua participação aqui é importantíssima. Consta pediu? Pedi porque eu quero retirar o elogio ao Piperno depois da fala dele, né? Não dá para manter o elogio. Vamos lá. Primeiro lugar, né? Não é que a esquerda tem que... nós temos que fazer uma autocrítica, uma reflexão e não podemos cair na tentação do autoritarismo como a direita, né? Isso é papo de esquerdista dissimulado. Aí o Piperno já foi para a categoria dos coleguinhas, né? A essência do socialismo é autoritária. A igualdade forçada de resultados, os meios pregados por essa turma, não conseguem levar a outro resultado que não miséria e autoritarismo. É o resultado inexorável dos meios socialistas. Por isso que tiveram 1000 experimentos em tudo que é canto do mundo, em várias épocas diferentes, e o resultado foi sempre o mesmo. Aí eles falam, deturparam Marx, agora vai, se ao menos colocarem o Ciro Gomes lá, né? Agora vai. Então, a essência da esquerda, com esses métodos pregados por ela, é uma essência autoritária. A esquerda não tem muito apreço por liberdade individual e por democracia na prática. Outra coisa que eu achei assim, muito furada na fala do Piperno, apesar de eu dar nota 10 para o esforço, né? Esse fingimento de que não, a Miriam Leitão criticou a Dilma. Né? Assim, tucanos e petistas se criticam pontualmente, tem gente que reclama, e aí vai lá e o PT vai para cima dos tucanos, como já foi do Merval Pereira e companhia, de uma forma muito violenta. Eu, à época, defendia Merval Pereira, defendia os tucanos. Falava, isso é um absurdo, né? O PT tem essa essência violenta, agressiva, e quer censurar a imprensa, comprar todo mundo. Não podemos confundir, porém, Piperno, críticas pontuais que uma esquerdista como a Miriam Leitão fez a Dilma com a demonização que ela e os coleguinhas fazem do Bolsonaro, que é enxergar esse espantalho fascista, genocida, essa ameaça violenta o tempo todo. Hoje mesmo a coluna dela é sobre isso, né? A ameaça não é uma coisa pontual, isolada, é o método do governo Bolsonaro. Aí eu vou lá, coloco só risada, tenho 2 vezes mais curtida do que ela, né? Porque todo mundo vê o ridículo da narrativa. Essa militância esquerdista da imprensa só vive de narrativa. Agora, vamos aos fatos objetivos que eu já trouxe aqui. A Gazeta do Povo publicou outro dia um estudo, pesquisa com jornalistas, milhares, repórter, e tem a diferença entre repórter e comentarista, mas 80% é de esquerda. Extrema esquerda, esquerda ou centro-esquerda. Direita é uma minúscula minoria. Aliás, tem mais extrema esquerda auto-intitulada do que direita. 80% do jornalismo de esquerda. Eu acho que é mais. Quando a gente vê o Congresso em Foco, as eleições dos jornalistas para os parlamentares queridinhos mostram isso também de forma evidente. É sempre o PSOL que lidera, só dá PSOL nas cabeças. Chico Alencar, um sujeito que subiu no púlpito para enaltecer Stalin, um sujeito pior que Hitler. E esse cara foi votado como queridinho parlamentar excelente por jornalistas. Então, desculpa, mas sem essa de que critica todo mundo e faz jornalismo.
não quer enganar ninguém, né, com isso, né, hoje em dia. A bolha furou faz tempo. Piper não estava indo bem, né? Eu acho que o Constantino ele se esforça para criar também ficções, mas ele não é um bom ficcionista, até porque ele tem também dificuldade para lidar com o jornalismo independente. As críticas que o Bolsonaro eventualmente recebe desses antigos críticos aí do PT, e veja, se o Lula ganhar, eu tenho certeza, Constantino, que eles vão voltar a criticar o Lula também. Oi? Jovem Pan é independente? A Jovem Pan é claro que é independente. Tá. E critica à vontade. E quem quiser criticar. E você, por exemplo, cita hoje o jornal Estado de São Paulo, aliás, tema de um dos nossos assuntos aqui. O Estado de São Paulo critica o Lula todo dia, mesmo fora do poder, e bate demais no governo Bolsonaro, merecidamente. E o governo Bolsonaro, popular como é, merece sim tomar essas pancadas como erros cometidos pelo PT também. Agora, na parte que diz respeito ao bolsonarismo, até porque o bolsonarismo raiz se considera, né, talvez ungido por algum poder celestial e, afinal de assim, totalmente inatacável, é claro que ele fica incomodado. Agora, voltando à questão dos governos de esquerda, há governos de esquerda muito ruins aqui na América do Sul, como alguns foram muito bons. Mas o que eu chamo a atenção, e volto a insistir nisso, é que a esquerda lúcida, ela tem, inclusive, o dever de se manter distante dessa esquerda autoritária assim, exatamente para não ficar igual à direita golpista dos anos 60, 70 e começo dos 80 aqui na América Latina. Aliás, em todos os países. Eu não quero que o meu lado seja como Pinochet, seja como Videla, seja como Médici, seja como enfim, Bordaberry, Hugo Banzer e, mais recentemente, inclusive, eu não quero que o meu lado seja aí como o Fujimori no Peru. Não quero. Então tem que rejeitar o Lula. Oi? Então tem que rejeitar o Lula, porque o Lula defende Venezuela, Fidel Castro, Nicarágua, Daniel Ortega. O Lula defende essa turma toda e fundou junto com o Fidel Castro. E eu vou falar um negócio para você. E quando ele defende algum deles... Tiram o que se perdeu no leste europeu. É isso. E quando... eu gosto, por exemplo, da esquerda europeia. O Paulo falou de pesquisa no início, a gente nem comentou isso, que eles estão convergindo para a realidade aos poucos, né? No Rio já passou e por aí vai. Não, isso aí é notícia requentada, Constantino. Você precisa ler mais pesquisa. Essa do Rio de Janeiro, faz 2 meses que no Rio de Janeiro, ou dá empate ou um pouquinho a mais pro Bolsonaro. De vez em quando, 1 ou 2 pontinhos. Eu vi uma aliás, é a base eleitoral dele, né? Puxa vida, na base eleitoral dele, ele está ganhando por 3%. Você gosta de uma esquerda um pouco mais francesa, seria isso? Eu acho que... Eu gosto muito, sim, da esquerda europeia, de vários países, já cansei de citar aqui. Agora, eu vou falar uma coisa. O Lula, ele realmente erra quando defende algum tirano aqui da América do Sul. Agora, pior do que o Lula errar, é o presidente da República ir num programa aqui transmitido para todos os canais de TV e dizer que o Ustra era o ídolo dele. Isso é imperdoável, porque sugiro aos nossos amigos, inclusive, lerem como é que se torturava. Porque tortura doía demais. Toma um remedinho para acalmar. Não! Eu vi uma imagem hoje muito impressionante, que aí realmente eu tenho que ser aqui honesto. Quando os fatos aparecem, a gente tem que falar. Aqui a turma bolsonarista se lascou. Né? Porque todo mundo fica falando que 7 de setembro foi gigante, milhões de pessoas na rua. E eu estava esperando o PT dar o troco. Eu vi cenas hoje impressionantes da Maria do Rosário pedindo voto para um candidato do PT. Impressionante a multidão em volta. Eu fiquei tão constrangido que se eu estou ali em loco, ao vivo, eu chamo os homens de branco. Porque eu já vi gente, eu já conheço de perto a loucura, eu já vi gente falar sozinha, né? Falar sozinha. Era exatamente a situação. Ela em cima de um carro de som com esse colega candidato. Votem não sei quem! Aí você olhava em volta assim, não tinha alma viva. Eu fico impressionado como a Maria do Rosário continua no córtex do bolsonarismo. Talvez que o Bolsonaro tenha ofendido ela e, aliás, perdido até um processo, né? Naquela questão lá do estupro, lembra? Talvez isso tenha feito com que ela fique no córtex cerebral, né? Meu colega Vera Magalhães agora não só tem a ajuda do Xande, Tucano, Alexandre de Moraes, que se mete até nisso, né? Como está pedindo danos, dano emocional.
stalking. E talvez o candidato Tarcísio entre na defesa dela, porque o Tarcísio está criticando o deputado. O Tarcísio, ele está sendo mais honesto que você nessa história. Comprar uma chupetinha, uma chupeta? Peraí. Você não... Chama o VAR para mim. Vamos chamar o VAR, porque a gente tem que voltar à essência do problema e da falta do debate. O que está acontecendo hoje? A esquerda está exagerando no discurso de ódio. Esse é o problema. E uma parte do que se define como direita também erra feio quando embarca nessa posição invertida. Hoje, o que nós precisamos é fazer política, apresentando propostas concretas. O Brasil vive um momento raro em que a nossa economia está crescendo deslocada da realidade política. A gente é que está enxergando para isso. A política tem que se igualar à grande possibilidade de crescimento econômico inédita que nós estamos vendo agora. A política vai ter que fazer esse trabalho e ela não está fazendo. Ela está no fla-flu ideológico, em vez de apontar caminhos estratégicos para esse país melhorar. Então eu vou bater aqui todo dia. A esquerda nossa está muito ignorante, não está estudando, não avalia a realidade, não enxerga, nem analisa a realidade como ela tem que ser, e aí ficamos nessa guerra do sem fim. Não dá. O Brasil tem que caminhar para um reequilíbrio institucional e para discutir propostas que vão fazer esse país crescer. É isso que a maioria do povo quer. É isso que tem que ser entregue na política. Muito bem, vamos dar uma olhadinha no resultado parcial da nossa enquete, que hoje perguntou a vocês se vocês acham que governos de esquerda levam justamente ao autoritarismo e à miséria. Nós estamos aí com quase 98% a 2% na nossa enquete, quase 3 mil participações. Então, se você ainda não votou, jovempan.com.br, vota, participa. Nós estamos ao vivo aqui na PAN, são 5 horas e 27 minutos. Cris, vamos fechar esse assunto, por favor? O da enquete, do autoritarismo? Você tem mais algum ponto? Por favor. Não, porque teve tanta discussão aqui que agora eu me perdi o que você quer focar. Aqui é sempre uma questão de cardápio, né? Você escolhe e verifica. O Constantino e o Piperno, eles trazem várias opções aqui. Você fica à vontade. Vou trazer um ponto importante sobre um assunto específico aí que foi de ontem, que é a história da Vera Magalhães. O que eu acho... O deputado Douglas Garcia foi inconveniente, ele tentou criar uma situação constrangedora, tentou dar uma lacrada, para usar o verbo do momento, na hora imprópria, no local impróprio, enfim. Agora, não houve agressão. Então, essa militância aí que fica gritando, dizendo que foi ataque, fazendo esse mimimi, ela está querendo sim fomentar ódio contra a direita. E a pouco importa se Eduardo Bolsonaro, Tarcísio foram lá pedir desculpa, cada um tem sua opinião a respeito do episódio. O que a gente tem que se apegar aos fatos. E os vídeos estão aí rodando na internet. O deputado estava gravando, portanto tem o vídeo feito por ele e tem outras pessoas que começam a gravar e todos os ângulos mostram que o deputado fez uma pergunta para a jornalista. Inconveniente, no horário impróprio, muita gente dizendo que é fake news, ele foi perguntar sobre o contrato dela com a TV Cultura ali, porque ele é deputado, portanto ele é fiscal do uso do dinheiro público pelo Poder Executivo, o Poder Executivo contratou ela e outras pessoas, deve satisfação, está tudo publicado, é transparente, é obrigação do governo divulgar lá, está lá o salário, quem quiser checar vai lá e confere. Não era o local nem a hora para cobrar isso. Agora, vir dizer que a direita tem ódio porque ataca jornalista é uma mentira deslavada e extremamente exagerada quando se coloca nesse caso específico aí. Pouco importa se o candidato Tarcísio pediu desculpas porque ele tinha dado um crachá para que Douglas Garcia, deputado, entrasse no local do debate, enfim, então ele se desculpou por isso. Ou o deputado Eduardo Bolsonaro, porque tem rixa com o deputado Douglas Garcia, enfim. Isso acontece na esquerda, na direita, no centro, nos isentões, no PSDB, em todos os partidos. A questão é, não há gabinete de ódio do lado da direita atacando jornalistas de esquerda e muito menos mulheres, porque fazem um vitimismo, porque ela não foi ali cobrada por ser mulher, ela foi cobrada por ser uma pessoa contratada
por uma empresa pública com dinheiro pago pelo contribuinte de São Paulo. Se devia satisfação naquele momento, não. O que aconteceu na sequência? Ela não responde, está no direito dela, chama o segurança. E aí começa um xinga-xinga de cair de lá. Ela mete a mão no rosto do deputado Diego Garcia, um segurança, alguém que chega ali, já pega o celular dele, joga para longe, enfim. Aí vira uma briga generalizada, mas não dá para dizer que ele atacou a jornalista quando ele fez apenas uma pergunta. Desculpe se eu me alonguei, mas acho que esse episódio merece ser sempre bem esclarecido para não ficar confuso. Por favor. Merece sim, até porque, vamos lá, não foi um segurança, foi um colega jornalista da TV Cultura, Leão Serpa, que arrancou o telefone xingando ele de FDP, mandou para a PQP e jogou o telefone longe. E isso foi elogiado pela imprensa. Eu vi jornalistas bajuladores da Verinha, né, dizendo, você queria o quê? Como é que você queria que ele interrompesse aquilo? Aplaudindo esse ato de agressão. E aí se mete Alexandre de Moraes para dizer que a Procuradoria Estadual Isso tem... é grave. E uma acusação de stalking, danos emocionais e agressão, ataque. Veja, vamos de uma vez por todas colocar isso aqui. Falar que Vera Magalhães ou quem quer que seja é uma vergonha ao jornalismo nacional não é um ataque, não é uma agressão. Eu não tenho a menor dúvida que todo mundo da esquerda tem a sua opinião em relação a mim. Eu não sou atacado por isso. Eu não sou agredido por isso. Eles têm direito de achar que eu sou uma vergonha para o jornalismo. Então, de novo, esse pessoal tem muito pouco apreço pela liberdade de expressão. É um clubinho arrogante, autoritário, que se acha acima do bem e do mal. E está na hora de dar uma sandália da humildade para esse pessoal, né? Perno. Bom, primeiro que são muitas considerações aí de juízo de valor, eu não vou entrar nesse tipo de combate, porque a gente já falou sobre isso em outros momentos. O fato é que são episódios que vão se repetindo. E eu quero dizer também que um dos que usaram a palavra agressão é exatamente o candidato Tarcísio. Sabe por quê? Bom, o candidato Tarcísio, o deputado Eduardo Bolsonaro, independentemente da gente achar que eles são a favor ou contra esse tipo de manifestação, de terem terem se solidarizado com ela, eles têm, sim, eles fazem um trabalho de contenção de danos. São candidatos, o ex-ministro participou do debate, o ex-ministro tenta consolidar o seu lugar no segundo turno e ele claramente percebeu, teve a correta percepção de que aquele episódio é muito ruim para a candidatura dele, porque foi alguém que esteve lá insultando uma jornalista no seu local de trabalho que lá esteve a convite dele. A acusação, inclusive, era mais do que requentada. Isso já faz mais de um ano que foi objeto, inclusive, de muita discussão e da publicação do contrato com todos os seus valores. Aí vai um sujeito, né, de índole mais do que duvidosa fazer esse tipo de questionamento para, quem sabe, falar para aquele bolsonarismo mais raiz. O ex-ministro e agora candidato ao governador de São Paulo, corretamente, minutos depois, ligou para o jornalista, inclusive publicou no seu Twitter falando, sim, claramente em agressão. Porque você agride fisicamente, você agride de forma verbal, ou seja, você tem muitas formas de agredir alguém. Qual é a agressão, Pepe? Qual é a agressão? Em vez de fazer apelo à autoridade, agora o Tarcísio virou uma autoridade para você? Não, ele não virou uma autoridade, não. Ele é um candidato, está disputando, aliás, de forma honesta a eleição. Qual é a agressão? Qual é a agressão, me diz? Primeiro foi uma pergunta que foi feita, Piper, essa que é a questão. Não é uma pergunta que foi feita, na minha ele opinião, não fez uma pergunta, ele fez uma acusação, uma tentativa de intimidação sobre um assunto mais do que requentado. Perguntar aí, ou seja... Uma parte, foi exatamente o que a mesma jornalista fez com o candidato Bolsonaro no debate dos presidentes. Exatamente, ela não foi exatamente, assunto não foi exatamente. E fez uma acusação... Primeiro que ele é candidato e a gente tem que questioná-lo. Não, mas a mídia também pode ser questionada. Pode, inclusive ela já publicou esse contrato há muito tempo e o cidadão vai lá oportunisticamente para tentar, agora eu vou impressar, agora eu vou colocar contra a parede. Eu concordo que a atitude dele, ele foi oportunista. E por isso ele foi repudiado, inclusive, por parte da direita, pelo candidato Tarcísio, pelo deputado Eduardo Bolsonaro e outros aí.
E fazem um trabalho de contenção de danos. Não tem ataque nenhum. Um deputado que é fiscal do dinheiro público, e isso é obrigação legal, os deputados têm obrigação de fiscalizar o executivo, não tem ataque nenhum, ele ir lá tirar a satisfação. Ele pode? Não tem ataque. Desculpe, Piperno, ninguém foi atacado ali. Desculpe, mas o que os olhos mostram não tem como negar. É, de novo, é querer negar o óbvio. Não é negar o óbvio, não. Não houve ataque. Ela pode ter se sentido melindrada, constrangida. Como é que se resolve isso? Ela responde educadamente, aqui não é o local, nem o momento para se falar disso. Está no site tal, conversamos lá fora, qualquer outra coisa. Não, ela chama a segurança, já vem todo mundo. Aí, e ele vai, educadamente. Olha, Verinha, por favor, você poderia mostrar para a gente o contrato? Por favor. A sua amiga que você está defendendo foi educadamente fazer uma pergunta para o candidato Bolsonaro no debate? Não foi. Então, para encerrar esse assunto, é sempre... análise. Sinto muito. A minha estratégia para encerrar esse assunto é sempre aquela daquele filme... Agora eu vou esquecer o nome do filme com a Sandra Bullock. Você está realmente com uma memória muito seletiva. Não, eu sempre cito esse filme com o Matthew McConaughey, mas eu esqueço. É verdade. Filme, né? E a história é a seguinte, imagina se fosse o contrário, é sempre isso. Né? A menina negra foi estuprada, ele conta toda uma história e fala, agora fechem o olho e imaginem que é uma lourinha. Aí todo mundo vai lá e absolve o pai da menina negra que atirou nos estupradores, que estavam impunes. Então, eu uso a história para falar o seguinte, vamos lá, Piperno, o deputado do PSOL, negro e gay, né, aborda um blogueiro bolsonarista, já que vocês não gostam de chamar jornalista, né, e olha que são jornalistas, mas tudo bem, blogueiro bolsonarista. Aí outro blogueiro amigo arranca o telefone da mão do deputado do PSOL e arremessa longe xingando ele de inclusive... O presidente da República, ele tentou fazer isso outro dia. Lembra? Quando ele pega no braço do rapaz que chamou ele de tchutchuca do Centrão, ele tentou fazer isso outro dia. Tomara que a moda não se propague por aí, né? Não dá, Piperno, realmente não dá. Não dá para distorcer o fato. Ele não pegou o braço do rapaz do tchutchuca do Centrão, Cristina? Quer que a gente publique a imagem de novo? Piperno, a gente tá falando de Vera Magalhães, né? Não era, a gente tava falando de Vera Magalhães, vai mudar de assunto agora. O Constantino trouxe um outro exemplo e eu estou citando um exemplo. algo que possa melhorar, inclusive, o exemplo dele. Colocar aqui.